Olá, está no ar o Memória SP. Aqui vamos apresentar deputados que fizeram parte da Alesp nas últimas décadas. Este é um projeto que preserva o acervo e as histórias do maior parlamento da América Latina. Nesta edição, vamos mostrar a trajetória de Orlando Bolzoni. Deputado estadual por 3 legislaturas, Bolzoni é formado em Economia, Administração de Empresas, Contabilidade e História. Também foi vice-prefeito de São José do Rio Preto e secretário municipal de Planejamento Estratégico. Tem mais de 20 leis aprovadas no Parlamento Paulista. Eu tenho uma carreira na universidade, eu fiz, mas sempre estudando a cidade de São José do Rio Preto. Então, desde 1979 que eu leciono na Universidade Economia do Setor Público, Desenvolvimento Econômico. E eu tinha carreira como técnico na Prefeitura de São José do Rio Preto, onde eu fui secretário de Planejamento até eu chegar na universidade, até eu chegar na Assembleia, era 5 vezes até então. Aí eu saí da Assembleia, voltei, fui mais 4 anos, então por 6 vezes. Então a minha história é sempre pesquisando a cidade e a região. Quando eu fui para a Assembleia, eu fui com foco muito claro de consolidar o Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, que hoje é o parque mais completo do país. É um parque que tem 70 empresas, fatura cerca de 70 milhões de reais ano essas empresas, recolhem 9 milhões de reais de tributos todo ano para os mais diversos entes, e emprega perto de mil pessoas. Então, era um processo que estava em consolidação. Eu, inclusive, tinha já feito o projeto, dependia de aprovação, e, na época, o Estado estava construindo o seu Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, que hoje se transformou no Sistema Paulista de Ambientes de Inovação. E eu fui com o objetivo de atuar onde eu já tinha experiência com sempre desenvolvimento regional, mas já voltado para a ciência e tecnologia, que era um campo novo. E aí eu fui membro da Comissão de Ciência e Tecnologia por 8 anos. Desses 8 anos, 2 anos eu fui vice-presidente, 4 anos eu fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, quando possibilitou consolidar o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, que hoje tem mais de 20 parques no estado de São Paulo. Criou uma política de ciência e tecnologia, e também eu atuei na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e na Comissão de Meio Ambiente. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, eu cheguei, inclusive, fui vice-presidente quando o deputado Elton Moura era o presidente, e eu fui o relator do PPA do último governo Alckmin. Sempre eu tive o cuidado de fazer uma escolha assim, eu nunca fugi, mesmo quando eu fui estudar na Espanha, mas o meu foco de estudo eu fui para buscar experiências para, sempre como foco de estudo, São José do Rio Preto. E por exemplo, a Conjuntura Econômica, que é um documento que eu já trabalho nele há 40 anos, e ele é uma radiografia de Rio Preto, da região, mas é sempre em cima de práticas. Então, me possibilitou, principalmente depois na Assembleia, levar essa experiência para as comissões que eu atuei bastante em comissões, onde eu podia levar essa experiência, ou seja, prática, assuntos que eu tenha vivido. Uma responsabilidade enorme caso, por exemplo, de fazer um PPA, né? Você imaginar, você estudar uma peça, aperfeiçoar,
que vai delinear os 4 anos de desenvolvimento futuros do Estado de São Paulo. Foi os 3 últimos anos do governo Alckmin e o primeiro ano do governo Dória. Eu diria que esse foi um desafio, e por causa dos números, né, eu acho que foi extremamente desafiador. Aí, outro tema, eu acho que foi o que marcou, foi a questão de despertar, mesmo a Assembleia na época, para a questão de ciência e inovação, que esse seria o novo mote do desenvolvimento, porque o mote anterior é a industrialização. E a ciência e tecnologia, você levar isso, então, inclusive a Comissão de Ciência e Tecnologia era uma comissão que não era muito, assim, entre aspas, né, disputada, de finanças e orçamento era, a de justiça também. Tenho vida simples, né? E eu fui, à época, eu não sei depois, eu fui o deputado que menos gastou até então na história da Assembleia. E eu procurei, o que eu procurei fazer? Eu procurei ensinar através do exemplo. Eu não utilizei, eu dispensei o veículo era de uso do gabinete todo, não só meu, eu não utilizava. Eu mantive a minha vida. Eu fui o deputado que mais liberou emendas na Assembleia. Então, eu assim, fazia um trabalho determinado de novo, de menos debate em plenário, mas de muita ação. E as pessoas que foram trabalhar comigo, todas já foram orientadas nesse sentido. É uma marca que eu fico orgulhoso, mas acho que devia ser uma rotina. Eu acho que a Assembleia vem evoluindo como exemplo, e hoje eu acredito que, embora eu fui vice-prefeito depois, 4 anos, eu já fiquei fora e agora também eu estou, eu acho que a Assembleia está ainda aí prestando contas através da TV Assembleia, através que é uma transparência mais que essa, mostrar as sessões, mostrar as reuniões das comissões, e também é muito importante que está indo para a mídia social tradicional, mostrar que a atuação da Assembleia. Senão, porque o legislativo ou o executivo acaba engolindo, e a Assembleia é que dá equilíbrio. Eu acho o mais relevante de todos ser o relator do PPA. Né? Acho que esse assim como fui também relator de 2 ou 3 luvas. Então, esses são importantes porque, assim, as pessoas, ele não fica uma marca personalizada, porque trata de tudo. Eu lembro, por exemplo, que nós aperfeiçoamos, na época, a questão ambiental. E, inclusive, tinha termos que as pessoas pouco conheciam. Então, nós fomos naquele PPA, nós demos os primeiros toques, e foi um aperfeiçoamento meu, com relação à preservação ambiental, com relação a crédito de carbono. Então, aqui você vê o parque, nós inserimos o parque, que é uma beleza, ele está numa área de 4 milhões de metros quadrados. Desses 4 milhões de metros quadrados, já 1.680.000 é mata nativa, e os outros vão se transformar em área verde. Esse foi um outro tema que eu trabalhei de forma que houvesse um projeto de lei que criasse a Floresta do Noroeste Paulista. Então, a Floresta do Noroeste Paulista foi criada no governo Márcio França, no dia do meio ambiente. E o que nós garantimos? Nós garantimos uma área de 4 milhões de metros quadrados que vão ser, que 1.680.000 já é mata nativa, já está preservada. Ela, aqui nas proximidades do parque, você vai ver que a temperatura é menor. Nessa mata nativa tem uma biodiversidade de cerca de 400 espécies. Então, eu fiz questão de transformar em lei.
Então, isso possibilita uma garantia para as próximas gerações. Eu diria que foram os maiores desafios. Eu tenho uma lei que eu fiz, que foi aprovada também, que é a lei de segurança nos parques de diversões. Eu lembro que a época que eu estava fazendo, houve um acidente no Hip Hari, aquele parque próximo de Americana, Hop Hari, né? Houve um acidente. Então, logo, eu estava fazendo a lei, interessante que teve acidente. Então, onde a gente aperfeiçoou as normas, passou a exigir engenheiro de segurança, não só a engenheiro de segurança permanente nesses parques maiores, e os menores tinham que ser sempre aprovados também por engenheiro de segurança. E aí nós fizemos uma pesquisa que eu coordenei no interior, e nós descobrimos que todos os municípios do estado de São Paulo já tinham tido caso de dependência de crack. Aí nós fizemos um trabalho, a Frente Parlamentar tinha também junto o saudoso Major Olímpio. Nós fizemos um trabalho onde, quando nós conseguimos uma legislação federal, e o governo federal era então o ministro Alexandre Padilha, que possibilitou o credenciamento junto ao SUS das comunidades terapêuticas. E daí essa legislação que passou a dar recursos, inclusive, para as comunidades terapêuticas, possibilitou que as igrejas evangélicas, católicas, as entidades espíritas, comunidades, passaram a ter recursos para recuperar as pessoas. Eu diria que se nós não tivéssemos tido esse avanço, hoje seria um caos. Se criou na época, e eu lembro que eu ajudei a coordenar, já estava criado, eu ajudei a aplicar o Índice Paulista de Responsabilidade Social, que ele então passar a ter aferição, ter forma de aferir, forma de medir. Ele foi criado na Alesp pelo hoje membro do Tribunal de Contas, ex-presidente Sidney Beraldo, na época. Então passou a criar o Índice Paulista de Responsabilidade Social, que passou a monitorar, inclusive IDH, passou a monitorar. Então, para dar uma extensão, a Comissão de Finanças e Orçamento, ela fiscaliza, mas os instrumentos normalmente são instrumentos só contábeis. E você apura, eu fui relator de um monte de contas, de contratos, e você envia para o Ministério Público se os colegas aprovarem também. E aí, quando tem um índice, tem um indicador, você apura, não só assim, por exemplo, não é gastar os 25%, no caso da Assembleia, os 30% na educação. É aquele gasto ser efetivo, que criou o conceito de efetividade. Eu acho que a Assembleia vem evoluir, continuou nessa trilha. Que esses deputados, caso, por exemplo, hoje do deputado André do Prato, que é o presidente, para dar exemplo no presidente, eles foram formados dentro já dessa linha de controle de gastos, mas também de controle de efetividade. Eu acho que a Assembleia evolui muito e eu fico feliz.